aluno, minha querida aluna, vamos continuar a falar de química orgânica. Estamos aí na 12ª aula da playlist, continuando falando sobre as funções oxigenadas. Já falamos de álcool, enol, fenol, cetona e aldeído. Hoje a gente vai falar de uma das mais importantes e mais cobradas, que são os ácidos carboxílicos e os seus derivados. São os sais orgânicos ou sais de ácido carboxílico. Acompanhe! Primeira coisa que a gente tem que saber, identificar as funções, né? Identificar os grupos funcionais, saber que aquela função está presente naquela estrutura, ou que aquela estrutura apresenta aquela função, né? A verdade é essa. E quando que você vai identificar um ácido carboxílico, né? Ou um ácido orgânico, que a gente tem lá na química inorgânica também, os ácidos que você estudou lá no final do primeiro ano. Lembra disso? Então, ácidos orgânicos, né? Vai ser quando a gente tiver uma carbonila. O que é uma carbonila? Um carbono que tem ligação dupla com o oxigênio, ok? E esse mesmo carbono vai estar também ligado a uma hidroxila. Lembra do grupo OH lá? Então tá aqui, ó, uma carbonila onde o carbono está ligado a uma hidroxila. Esse grupo que configura os ácidos carboxílicos a gente chama de grupo carboxila. O grupo funcional carboxila, a função ácido carboxílico. Viu? Nada demais, né? E uma outra coisa, você pode ver que como o carbono já vai ter 3 ligações, ele no máximo vai estar... No máximo não, né? Porque pode ser um hidrogênio. Ele vai estar ligado a mais alguma coisa. Então a gente fala que é uma função terminal, vai estar sempre na ponta, assim como os aldeídos. Então não precisa você numerar na hora de colocar o nome. Uma outra forma que isso pode aparecer para você é a seguinte. Assim, ó. Aqui a parte anterior a ele, né? COOH. Você sabe que isso não é nessa sequência, porque se fosse assim, não completaria as 4 ligações do carbono. Então é uma carbonila, ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, e a hidroxila também ligada ao carbono, e não ao oxigênio, como parece assim ser, e não é. Show? Ou também dessa forma aqui, ó, CO2H. É uma função um pouquinho mais fácil da gente identificar, que vocês viram que as outras, aldeído, álcool, enol, fenol, eram funções que tinham um oxigênio só, aqui já tem 2 oxigênios ligados ao mesmo carbono, né? Então é mais fácil de você identificar os ácidos carboxílicos. Beleza, vamos para outra parte importante, que é o quê? Colocar o nome na criança. Então, se é ácido, o primeiro nome de todos vai ser ácido. Antes da ramificação, antes de tudo. Ácido, pulando, né? E o sufixo, que é a parte que a gente muda lá, a gente já viu isso? Oico. Então, terminou com oico, você sabe que é ácido. Como que você aprende isso? Exemplo, né? Aprende muito mais praticando. Mais alguns exemplos. Aqui eu coloquei alguns de cadeia normal, tá? Esses dois aqui de cadeia normal. Qual é a diferença entre eles? Que aqui eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, conta o da função, ok? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então a diferença entre esses dois ácidos aí é que um tem um carbono a mais. Como que a gente vai colocar nome, já que não tem ramificação nem nada? É mais simples, né? Ácido, não esqueça. 4 carbonos, lembra da tabelinha lá, ó. But, ligações simples entre os carbonos. Essa aqui é a dupla do carbono com oxigênio, não vale para nomenclatura, né? E o final de ácido carboxílico, oico. Ácido butanoico, esse aqui não tem 4 carbonos, ele tem 5, então ele vai ser o ácido pentanoico. Show? O que a gente olha e lembra aqui na hora? Do benzeno, não é isso? 6 carbonos com 6 hidrogênios. Ou seja, cada carbono ali tem um hidrogênio. E tem uma ligação dupla. Então, nunca a gente vai ter um ácido presente diretamente em um dos carbonos do anel. Porque senão ele teria 6 ligações, né? Não pode. Agora eu posso ter um carbono ligado ao anel e esse carbono, sim, ser uma carbonila ligada à hidroxila, formando um ácido carboxílico. Show? Como que a gente coloca o nome disso aqui, ó? Ácido. A gente lembra que quando o anel aromático é a cadeia principal, é o que a gente considera aqui, ele chama benzeno, né? Então esse aqui vai ser o ácido benzenoico ou ácido benzoico. Tranquilo? Eu só quero que você lembre-se disso. Falou ácido benzoico, por algum motivo você tem lá que montar, você não vai colocar a dupla com oxigênio e hidroxila em um dos carbonos do anel. Não. Outro carboninho, aonde você quiser, se for um só, né? E aí sim você faz o quê? Você coloca lá o que tem que colocar. Show? Tranquilo. Identificou? Nomeou. Uma outra coisa que é cobrado de vocês, às vezes de uma forma que não é
a oficial da IUPAC, essa tabelinha que a gente está seguindo, que a gente já vem vendo desde os hidrocarbonitos lá, né? Esses ácidos aqui, ó, você pode ver que a gente tem 4 ácidos aqui com quantidade de carbonos diferente. Um carbono, ácido metanóico, 2 carbonos, ácido etanóico, 3 carbonos, ácido propanoico, 4 carbonos, ó, aqui tem 2, ó, certo? CH2, CH2. Então, 3, 4. Ácido butanoico. Beleza? Mas aqui tem alguns outros nomes comuns. E esses ácidos estão associados com fenômenos aí que a gente conhece. Por exemplo, o ácido metanóico é o ácido que provoca aquela ardência quando a gente é picado por uma formiga, né? Então, justamente por causa da formiga, que foi onde foi descoberto esses ácidos, ele é chamado de ácido fórmico. Esse forme vai indicar para você que é o que? Um composto, uma parte ali que tem um carbono só. Assim como a gente falou do formaldeído. Lembra? O aldeído, que é conhecido como formol, para conservar tecido morto? Formaldeído é um aldeído de um carbono só. Beleza? Então, anota aí no seu caderninho. Um carbono. A mesma coisa vale para o acete. O ácido acético é o constituinte do vinagre, aquele que dá o sabor azedo do vinagre. Certo? Então, o vinagre, em latim, é acetum. Então, o ácido acético ficou como o ácido etanóico. Não é que é um outro, ele pode ser chamado das duas formas. Se chamar de ácido acético, você tem que saber o que é. Então, sempre que falar de acete, você vai lembrar de 2 carbonos. Nota aí. Então, forme um carbono, acete, 2 carbonos. Show? Esses outros dois aqui, o ácido propiônico, que está encontrado na gordura de alguns animais, e o ácido butírico, que é encontrado na manteiga, vocês talvez não teriam tanta dificuldade, porque já está falando, ó, é um ácido propiônico, ou próprio ali, indicando que tem o quê? 3 átomos de carbono. Butírico, olha o but, 4 átomos de carbono. Então são nomes diferentes, mas que vocês conseguem associar e não criar problema onde não precisa. Show? É a mesma coisa que eu falei com vocês lá do álcool. Álcool etílico. Ô, cacete, isso como é que é essa desgrama? Álcool, tô falando que é um álcool. Aí você tem que saber como que é um álcool. Etílico, que tem 2 carbonos. Né? Acetato de sódio. Acetato, acete, eu sei que são 2 carbonos. Então você sabe que tem alguma coisa com 2 carbonos e tem o sódio também. Então vamos chegar lá nisso. Tá bom? Aqui eu trouxe para vocês outros exemplos para não gerar dúvida em vocês da questão da nomenclatura, tá bom? Esse daqui, ó, a gente viu. Professor, esse aí é o ácido acético. Isso, é o ácido acético. Seguindo as normas da nomenclatura da IUPAC, o nome correto dele é o quê? Ácido etanóico, tá? Ácido que tem 2 carbonos, o mais falado o tempo inteiro. Não pode deixar de saber. Esse aqui, ó, é um ácido, tá aqui, ó, com 4 átomos de carbono. Então a gente sabe que ele é o ácido o quê? 4, but, ele é o ácido butanóico. Tranquilo. Olha aquilo que eu falei com você de ser representado de uma forma diferente. E esse carbono aqui, ó, conta, o ácido da função conta. 1, 2, 3, o carbono da função, me desculpa. 3 carbonos, não esquece do ácido propanóico. Beleza? Coloquei aqui para vocês não criarem dúvida nisso aqui. Professor, esse aqui está do outro lado. Tranquilo, problema dele. Né? Quantos carbonos a gente tem aqui? Olha, CH2, 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 4. Cada um tem um carbono, então eu tenho 4 carbonos. Mais esse daqui e mais esse aqui, 6. Então esse é o ácido hexanoico. Show. Esse daqui é ramificado. Aí a gente segue aquele mesmo padrão. Seleciona a cadeia principal, a função tem que estar na cadeia principal e vai ser a maior. Aqui, para facilitar, eu vou pegar a reta, não tem que ser sempre, né? Numera a partir de quem? A função tem a preferência. Então, esse é o carbono 1 da cadeia principal, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Show. Tenho 2 ramificações aqui, ó. Mas independente disso, o primeiro nome é ácido. Tá aqui o ácido. As ramificações, esse aqui tem um carbono só, esse aqui também. Então o nome dos dois é igual, né? É metil. Então para não ficar repetindo, a gente coloca o quê? 2,3, um está no carbono 2, o outro está ligado ao carbono 3. 2 coisas iguais, não esquece do di. Dimetil. Acabaram as ramificações? Cadeia principal. Butanóico. Olha que nome lindo que ficou. Ácido 2,3 dimetil butanóico. Aquilo que eu falei com vocês, ó. Ácido no início, óico no final. Show. Esse daqui, ó, tem uma coisinha a mais. A cadeia principal vai ser o anel, né? A função é o carbono ligado ao número 1, tá? 3, 4, 5, 6.
Beleza. Primeiro nome de todos, ácido. Aonde que ficou a ramificação? A ramificação está aqui, ó. Isso aqui não é ramificação, isso aqui é a função que vai ser indicada no próprio nome. Então a ramificação é esse grupo carbônico aqui, que está no carbono 4, metil, cadeia principal. Ah, esse aqui é o ácido benzoico, professor. É isso mesmo, benzoico ou benzenoico. Beleza? Só que no benzeno você tem que lembrar aquele negócio do ortometapara que eu falei com vocês lá atrás. O que é o ortometapara? Se eu tenho duas coisas ligadas no 1 e no 2, orto. 1 e 3, meta. 1 e 4, para. Não é? Então aqui não são duas coisas iguais. Mas um eu sei que é a função, o outro é a ramificação. E a relação entre eles é a posição 1 e a posição 4. Então, ortometa, para. Eu posso chamar isso aqui de ácido, para, coloco só o Pzinho, metil, benzoico. Pessoal, se fosse no 1 e no 3, meta, fosse no 1 e no 2, ou seja, duas posições juntas, não necessariamente nessas que eu mostrei para você, né, seria o orto. Moleza, né? Então não se confunde. Lembra do benzeno, esse negócio de P, orto, meta, você sempre lembra disso. Show? Onde são os sais de ácidos carboxílicos ou sais orgânicos, né? Porque é a mesma coisa, a gente falou de ácidos lá inorgânicos, lá no primeiro ano, a gente falou de sais inorgânicos. Agora, como a gente estudou um sal carboxílico, um sal orgânico, um ácido, me desculpa, orgânico, a gente vai ter reações de neutralização que vai formar um sal orgânico, beleza? Só para dar uma ideia geral aqui, o que é uma reação de neutralização mesmo? É quando a gente tem uma substância de característica ácida reagindo com uma substância de característica o quê? Básica, que normalmente vai formar um sal e, além do sal, forma água, não é isso? Por que reação de neutralização? Porque se é ácido, o pH é menor do que 7. Se é básico, o pH é maior do que 7. Então esses são os reagentes, um com pH ácido, outro com pH básico. Eu vou misturá-los, eu vou formar um sal, que não vai ser nem ácido nem básico, ele vai ter o pH igual a 7, ou seja, neutro. Não é isso? Vou ter o sal dissolvido em água, um sal neutro. Aí reação de neutralização, neutralizou, não é ácido nem básico. Isso é sempre assim? Você sabe que não. Você volta lá atrás e olha a aula de equilíbrio químico, a playlist, são 7 aulas bonitinho lá, que a gente fala de hidrólise, tem sais que tem um pH maior do que 7, isso vai depender se o ácido é forte, se a base é forte, se a base é fraca, tudo mais, tá bom? Então isso aqui é uma ideia geral, reação de neutralização, o ácido, que no nosso caso aqui vai ser o ácido orgânico, que vai liberar qual hidrogênio? Vai liberar esse hidrogênio aqui, ó, da hidroxila. Vai reagir com a base, que é o hidróxido de sódio, a base mais famosa que tem, que libera a hidroxila. Né? O hidrogênio ionizado do ácido se junta à hidroxila da base para formar quem? A água. E o que sobrou? Opa, se esse hidrogênio é positivo saiu daqui, o oxigênio acaba recebendo um elétron da ligação e ficando com carga negativa. O sódio, metal da família 1, tem carga positiva. Então a hidroxila se juntou com o hidrogênio para formar a água. E o que sobra se une para formar o sal de ácido carboxílico ou o sal orgânico. Entendeu? Então, uma outra dica fácil aí de você identificar os sais orgânicos. Tá vendo aquela estrutura aqui, ó, parecida com ácido? É, parecida, professor. Saiu o hidrogênio, entrou um metal. Agora eu tenho ali cargas positivas ou negativas. Opa, esse metal veio de quem? Veio da base. O que teve? Uma reação de neutralização. Meu ácido formou um sal. Show? Um sal orgânico. Muito fácil, hein? Algumas questõezinhas aí pra gente ver se o negócio tá bom ou não tá. Questão da UFRRJ. O corpo humano excreta moléculas de odor peculiar. Algumas são produzidas por glândulas localizadas nas axilas. A substância em questão é o ácido 3-metil-2-hexenoico. Cadeia carbônica dessa substância é classificada como... Viu, falamos com vocês. Para de estudar as coisas fragmentadas. A gente tem que resumir, tudo que a gente sabe num conteúdo só. Então a gente tem que saber relacionar as coisas. É isso que o vestibular vai querer de você. Ele está pedindo para classificar a cadeia carbônica desse composto aqui. Ó. Preciso montar, professor? Não. Mas eu vou montar? Vou para te mostrar bonitinho, né? Vamos começar da cadeia principal. X, 6 átomos de carbono. 3, 4, 5, 6. Ótimo. O que esse 2 está indicando aqui, ó? A posição do ácido. O ácido não, o ácido fica na ponta. Não precisa indicar nada, não. O EN, o que o EN significa pra gente? Ligação dupla. Então, se eu chamar... É um ácido carboxílico, a gente sabe disso porque termina com ólico, né? Se eu colocar o ácido aqui no final, ó,
pum, pum. Esse aqui vai ser meu carbono 1, esse aqui vai ser o 2, que tem uma ligação dupla. Está indicado ali no nome dele. Ótimo. E no 3 tem uma ramificação, que é o metil. Tem um carbono só. Fora isso, você completa os hidrogênios. Tem uma ligação? 3 hidrogênios. Tem duas ligações? 2 hidrogênios. 2. Aqui já tem as 4. Não precisa de nada. Esse aqui precisa de 3. Esse aqui precisa de um só. Show de bola. Tá ali. Montei. Agora eu vou classificar. Cadeia é aberta, acíclica. É a mesma coisa, né? Alifática. Cadeia é aberta. Como que a gente saberia isso sem montar? Se tivesse fechada, tinha que ter um ciclo aqui. Ou um bezeno, bezenóico. Não tem nada disso. Então, cadeia aberta, a gente já sabia, sem montar. Outra coisa, é normal ou tem ramificação? É ramificada, né? E a gente saberia isso também pelo nome como? Aqui, ó, IL. Terminou com IL, é ramificação, então a cadeia é ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Para ser insaturada tem que ter ligação dupla entre átomos de carbono. E tem aqui, ó, a ligação dupla, indicada aqui no nome, ó, ON, né? Então ela é insaturada. E uma outra coisa para finalizar aqui, ela é homogênea ou é heterogênea? Hétero, diferente, um átomo diferente. Diferente de quem? Do carbono e do hidrogênio? Aqui tem oxigênio. Mas não basta ter, tem que estar entre átomos de carbono. E aqui ele não está, nenhum dos dois está. Então ela não é heterogênea, ela é uma cadeia homogênea. Aromática? Não é aromática, né? É alifática. Então olha só, aberta, acíclica, tudo aqui, show. Ela não é normal, ela é ramificada, excluímos a A e D. Ela não é saturada, ela é insaturada. Ah, então já sei aqui, ó. Você não precisava nem lembrar o que é homogêneo e heterogêneo. Beleza? Então olha só, se você está com dificuldade, tenta montar aquilo que você sabe. Se você está dominando isso aí, o nome já te entrega. Outra questão aí, ó, da Unirio. Apesar do nome, o ácido erótico não tem propriedades afrodisíacas. Pensou maldade, né? O nome vem de uma derivação de seu nome original, ácido orótico. Após sucessivos enganos na literatura química, esse nome foi adotado como válido também. Pode chamar de erótico. O ácido orótico é a vitamina B13. E você pensando maldade. E pode reagir com hidróxido de sódio, formando o respectivo sal. Represente a reação entre a vitamina B13 e o hidróxido de sódio em meio aquoso. Aqui é o ácido orótico. Aqui eu tenho ácido. Não é isso? Que vai perder quem? Vai liberar o seu hidrogênio. Então eu vou colocar aqui, ó, a base, hidróxido de sódio. Tem que saber a fórmula? Tem. É a base mais famosa que tem, vai ser cobrado direto. E vai reagir com o ácido orótico aí, ó. O erótico, do jeito que você precisar. Isso aqui eu sou muito ruim para desenhar, tá? Até que não ficou tão ruim, não. Ficou horrível. Então, o que a gente sabe? Igual aquela reação que eu falei para vocês. Ó, professor, esse ácido aí é muito complicado. Mas isso aqui tudo é para confundir o aluno. O que interessa para a gente é o quê? Que o hidroxila vai se juntar com o hidrogênio para formar quem? Para formar água. E o sal? O sal vai ser a junção daquilo que sobrou. O Na, mais vai se ligar ali ao oxigênio que vai assumir uma carga negativa. E daqui para cá, ó, vai ser tudo igual. Não vou nem copiar de novo, porque não precisa. Certo? Então, ó, o ácido orótico reagiu com a base, formando um sal de ácido carboxílico e água. Então, no final, eu vou ter o quê? Eu vou ter esse sal dissolvido em água. Moleza, né? Questão da UFTM. O acidulante utilizado em suco apresenta a seguinte forma. O ácido cítrico, esse é legal também. Examinando essa fórmula, conclui-se que o ácido cítrico é um ácido triprótico. O que é um ácido triprótico? Aquele que vai liberar 3H+. E é justamente, ele é triprótico. Aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então vai liberar os 3 hidrogênios ali ionizáveis. É um ácido triprótico. Show! Tem fórmula molecular C6H8O10. Se você for contar, já que a fórmula está toda representada para você, não tem nem hidrogênio metido, vai ter 6 carbonos, vai ter 8 hidrogênios, mas não vão ter 10 oxigênios. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxigênios. Então essa fórmula aqui está errada. É um ácido gráfico derivado do glicerol. Ácido gráfico são ácidos com cadeia grande, relacionados com as gorduras, né? 20, 19 cadeias carbonos, certo? Então aqui não é um ácido gráfico. É correto o que se afirma em tetrárquico.
Só A1. E outra coisa, a partir do momento que você sabia que A1 estava certo e A2 estava errado, ou era A1 e 1 e 2. Como a 2 está errada, só podia ser o quê? Só podia ser a letra A. Então, quando você não tem o domínio completo do conteúdo da questão, você vai na eliminação. Tenta tirar alguma coisa ali para te facilitar. Usa a cabeça, lógica. E a última aí, ó. Antes que vocês me perguntem, professor, mas a gente não está estudando reações orgânicas ainda. Justamente, a gente vai estudar isso só no final dessa playlist. É o último assunto que eu vou abordar com vocês praticamente, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a maioria dos alunos nem estudam reações orgânicas. Então, se tivesse aí, você vai chutar a rumo? Não, tenta fazer, pô. Dá para fazer. Quer ver? Tem um exemplo aqui, ó. O Enem sabe que nem todo mundo estuda a questão de reações orgânicas no ensino médio, principalmente da rede pública. Então, ele normalmente te dá um exemplo para você chegar às respostas do que ele está perguntando. Vamos lá, último aqui para finalizar. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilização oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fonte alternativa de energia em substituição a hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Aqui é o que importa pra gente. Ó. Eu tenho esse reagente aqui, mas eu tenho dois dele. Tá? Eletrólise através de corrente elétrica. E aqui eu tenho alguns catalisadores da reação. O que interessa pra gente é o reagente e o produto. Então o que a gente vê? Que ela acaba formando um hidrocarboneto, só de carbono e hidrogênio, e liberando gás carbônico. Da onde saiu esse gás carbônico, gente? Então olha só, aqui nesse composto eu tenho 3 átomos de carbono. Como são 2, eu tinha 6 átomos de carbono como reagente. Beleza. Como formou gás carbônico? Aqui, ó. Eu já tenho 2. Então, o que sobrou? 4 átomos de carbono, só que eles agora estão o quê? Se uniram. Então saiu, vamos dizer assim, uma molécula de gás carbônico de cada um e o que sobrou deles se juntaram. De onde saiu esse gás carbônico? Aqui, ó. O carbono ligado a 2 oxigênios. Então ali saiu o CO2. E os 2 carbonos que se juntaram de um, se juntaram com o do outro, formando quem aqui no caso? O butano. Certo? Então está ali o exemplo. Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3 dimetilbutanoico é O. Agora ele quer o mesmo processo, só que com esse ácido, e não mais esse daqui. Né? Esse aqui é o ácido propanoico. Então vão ser 2 do ácido 3,3 dimetilbutanoico. Butanoico, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Se é um ácido, dupla O, OH. É isso? 2 deles. Vão formar o que a gente sabe? Vão formar CO2. E 2 CO2. Da onde vai sair o CO2? Vai sair daqui, ó. Beleza. Só uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, ó. O 3,3 dimetil. Então esse aqui é o carbono 1 da função 2 e 3. Um metil para cima, outro para baixo, um para o lado, outro para o outro. Tá ali o ácido 3,3 dimetilbutanoico. Beleza. Aqui vai liberar o CO2. Vai me sobrar essa parte aqui da estrutura, ó. Vai me sobrar isso aqui. Só que você tem que tomar cuidado. Por que você tem que tomar cuidado? Como vão ser 2 que vão se unir, um é fácil fazer. Ali, ó. Só o que sobrou dele. Aí você emenda no outro. Aí você tem a mania de achar que é só isso aqui, ó. Não. Quantos carbonos você tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. São 6. Lembra? A partir do momento que você contou isso aqui pro primeiro, não conta pro segundo. Então aqui eu tinha 2. Na outra extremidade ali, perto da ponta, eu vou ter a outra. Aí faz sentido, ó. Eu tinha 8 átomos de carbono antes, na cadeia principal aqui. 2 produziram CO2, sobraram 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa vai ser a minha cadeia principal para eu colocar nome nesse hidrocarboneto. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ficaram 4 ramificações. Aqui, ó. No 2 para cima e para baixo, um metil para cada lado. E no 5 também. Então como que eu colocaria nome nisso aqui, ó? 2,2, porque são 2, 5,5, 4 coisas iguais, tetrametil. 4 posições, 4 grupos. Não é isso? Cadeia principal, que tem 6 átomos de carbono, hexano. Só com ligação simples, hidrocarboneto termina com O. Letra C. Dá trabalho? Dá, mas o que eu estou te falando é o seguinte, às vezes tem coisa que você não sabe, mas tem como você chegar na resposta. Beleza? Espero que tenham gostado. A gente continua na próxima aula. Vamos falar de éter e éster. Não confunda. E se gostou, dá aquela moral, compartilha com o amigo que está estudando. Um abraço.